Oi, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Caindo a Ficha. Neste dia 6 de dezembro, sabe que dia é hoje? Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Interessante, não é? Então, hoje eu e a terapeuta Cíntia Bedin, nós vamos falar sobre o resgate do feminino. Eu vou tentar colocar aqui, conseguir o nosso tema, para que todos que vão entrando já sabem onde estão chegando. Não é, minha querida Carla? Bem-vinda. Então, hoje é um dia muito especial. E aí, provavelmente, você que está chegando agora fala: ih, onde será que nós vamos com esse papo? Respeito. Vamos falar de respeito, vamos falar de resgate do feminino. Então, a gente pode tanto falar de respeito conosco ou das pessoas que estão conosco. Provavelmente esse assunto deve ser chato, né? Para alguém. Pode ter certeza que essa pessoa não está se respeitando ou respeitando o feminino de quem está do lado. Então, quem vai conversar comigo no Caindo a Ficha? Todos os comentários que vocês fizerem são muito bem-vindos, tá? O telefone clássico, ô Delmari, tá aqui atrás, depois eu pego. Viu, Cíntia? Olá, boa noite, Isa. Boa noite, gente. Estão perguntando sobre o telefone. Para quem não sabe, a gente usa um orelhão, né? Às vezes para falar mesmo, né? Tá caindo a ficha aqui, é isso mesmo que eu entendi, Cíntia Bedin? Caindo a ficha. E quantas fichas caem aqui, né? As pessoas veem que estão caindo. A conexão tá boa aí? Como é que tá? Tá me ouvindo? A conexão tá. Tá? Mais ou Vamos tentar menos. fazer o Vamos feminino tentando. para essa conexão, né? Sim, eu fiquei muito feliz quando você me lembrou que hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Exatamente. Interessante, né? Bastante, bem simbólico, inclusive, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de feminino, a gente entende que corresponde. E aí é um grande equívoco, porque o feminino mora dentro de todos nós, homens e mulheres, assim como o masculino também. E hoje a gente vai desmistificar um pouco sobre o feminino para conseguir entender que conversa é essa de resgate, né? Se a gente não olha para aquilo que é força do ser humano, masculino e feminino são forças, são potência, então a gente acaba muito provavelmente se identificando com uma forma ou com outra, e é disso que a gente vai falar aqui. Eu coloquei até, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem dois vasinhos aqui, dois recipientes. E eu quero perguntar para vocês, se vocês sabem me dizer qual seria o feminino e qual seria o masculino. Vou melhorar a imagem dele aqui para vocês. Espera aí. Quer que eu tire os comentários? Se você achar que precisa, eu vou só fazer uma movimentação. Então, ó, vou melhorar aqui a qualidade visual do nosso recipiente. E Nossa, mas ela tá demais, hein? eu quero que vocês arrisquem me dizer quem é o feminino e quem é o masculino desses recipientes aqui. Olha lá. Vou voltar aos comentários, então. Pode voltar. Eu posso falar? Não, melhor não. Pode falar. Eu não tenho medo de errar mesmo, então vamos nessa. Para mim, o feminino é o maior e o masculino é o menor. Ok. Eu vou considerar, tá? Você tá puxando sardinha para nós. Errei, não tem problema. A Patrícia está dizendo que o grande... Ó, a Luísa, a Patrícia tá dizendo que o maior é o masculino. Tá. Muito bem. Alguém arrisca mais? Olha lá, o masculino é o grande. A galera animou, né? Animou. Então a gente tem dois vasinhos lindos aqui, dois recipientes lindos, de roxinho, né? E aí, gente, o que eu vou explicar para você? Posso responder?
Eu vou explicar para vocês que o feminino é a essência. Travadinhas, me ouvindo? Travou. Bem na hora da resposta. Ó, minha mãe está aqui, Luzia Estagiária, e feminino é o grande. Olha que presença ilustre. A Sussu Aroma está dizendo, acho que os dois são masculino e feminino. Repete, por favor. Então vamos lá, que a minha resposta travou e eu vou repetir. Olha só, o feminino é a água, o externo é o masculino. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Que o feminino, gente, ele é uma força da natureza. Vamos olhar lá para o taoísmo. O taoísmo, ele entende que existe uma grande energia abundante universal, que quando essa energia chega na Terra, ela fica dual. O que é isso? Duas partes. Por quê? Porque nós precisamos do contraste para compreender as diferenças. A gente precisa do contraste para identificar as coisas. Então, essa grande essência, quando manifestada na Terra, ela é manifestada em feminino e masculino como yin e yang, como polaridades. E elas não são polaridades que se combatem, muito pelo contrário, são opostos que se complementam e um precisa do outro para ser equilibrado. Então, feminino e masculino são duas energias que existem dentro de cada um de nós. Só que o feminino, quando a gente olha a essência do feminino é justamente essência. É a essência. O feminino se modela, o feminino é a conexão com o profundo, com a transformação, com a criação, com a geração, com a gestação, com a transformação, com as curas, com o sagrado, com a espiritualidade. Esse é o feminino apresentado aqui para vocês. Então, homens e mulheres, nós temos sim o feminino. E aí, Jung, ele vai dizer, vai fazer essa explicação. O termo que ele usa é ânimo e ânimo, ânimos e ânima. Ânima e ânimo seriam feminino e masculino na psique humana. E aí, o que acontece? O que ele diz? Que as mulheres estão identificadas com o gênero feminino, mas que o contraponto inconsciente é masculino. Os homens têm o gênero na psique masculino e a psique, o contraponto inconsciente, é feminino. Então, nós temos, em graus diferentes, essa força, mas todos temos feminino e masculino. Todos temos condição de criar, de solucionar, de expandir consciência, de elevar a frequência interna, de melhorar a condição humana. E quem faz esse movimento é o masculino, porque ele vai realizar o planejamento que o feminino apontou. Então, o feminino, ele é toda a elaboração. Senão nós diríamos o terra e não a terra. É a mãe terra, né? A terra que gera tudo, que faz tudo nascer, tudo brotar, tudo criar. É a grande mãe, né? Então, eu estou reduzindo assim para a nossa compreensão, porque são forças muito grandes, né? E aí, o que acontece? Bom, acho que bastante gente acertou aí, ou pelo menos entendeu mais ou menos, né? Porque a imagem vai ficar. Tá. Pode perguntar já? Claro, fica à vontade. Tá. O que você está trazendo aqui, se pelo que eu entendi, é assim: todos nós temos feminino e masculino em nós. Ponto. Eu conheço muitas mulheres masculinas e muitos homens. Inclusive, eu tenho um tio muito próximo, muito espiritualizado, que tem o lado feminino e ele é super masculino. O que é isso? O que é isso? Eu fiz a mesma pergunta na outra live, porque eu não sei o que as pessoas fazem que aparece fogos, é um negócio novo do Instagram. Eu, gente, o que é isso? Eu fiz isso. Alguém mandou fogos para você, eu não sei quem Nossa Senhora, é muita energia aqui nessa live. A Sussu Aroma está dizendo, mas existem mulheres que têm energia masculina e homem mais feminino. Então, Su, vou chegar aí. Então, eu, Isabela, conheço. Vocês que estão nos acompanhando conhecem
mulheres que precisaram se masculinizar, ou homens, não sei, porque eu conheço pessoas muito masculinas que têm o seu feminino bem ok, que são pessoas sensíveis, são pessoas sensatas. Não estou dizendo que o homem não seja, Não tem mas nada a ver com sexualidade, gente. Tem a não tem a ver ver com sexualidade. Tá, não, tem a mas ver vamos lá. com força interna. Qual é o BO quando essas forças estão desequilibradas? Pronto, chegamos na live agora. Ah, bom, pronto. Então, assim, o que acontece? Hoje, olha, nós aqui, eu e Isabela, nós somos mulheres na faixa dos 40, né? O que aconteceu? Vamos pegar na história. O que aconteceu com as nossas mães? São mães que elas vêm de um período onde estava começando aquele movimento, aliás, se fortalecendo aquele movimento da mulher indo para a vida, assumindo tudo, assumindo trabalho, carreira, responsabilidades domésticas, fazendo tudo ao mesmo tempo. São mulheres dessa transição. Isso já aconteceu muitas vezes na história, inclusive na Idade Média nós fomos perseguidas por isso, né? Porque o feminino estava em transformação e os homens ali, o poder da época, que era a igreja, com muito medo disso, iniciou uma caça às bruxas, mas na verdade eles caçavam eram as mulheres, né? As mulheres que estavam querendo transformar. Era a época das mesinhas, e as mesinhas eram aquelas com ervas, onde as mulheres estavam descobrindo o potencial das plantas, a fitoterapia, né? E eu tô aqui cheirando uma menta. Ai, que bruxona! Não, eu tenho certeza que eu e você, nós trabalhamos na mesma escola de bruxa. Sem dúvida. Mesma escola de sacerdócio. Olha, eu nem sabia que você ia levar para esse lado e eu tô aqui cheirando a menta. Pois é, estamos na mesma sintonia. Então vamos lá, foca lá. Já tivemos muitos momentos da história em que as mulheres precisaram ser mais masculinas. Ser mais masculinas para poder realizar a própria força. Na Idade Média, elas não estavam tentando ser masculinas, elas estavam tentando trazer uma transformação para os moldes do feminino. Porque, gente, o que acontece? O feminino, a essência do feminino, Jung fala que ela é projetada em cima das mulheres. Como é a essência do feminino? É a busca pela profundidade, pelo sagrado, pela espiritualidade. Todos nós, homens e mulheres, ficamos com medo desse feminino e a gente tenta modelar ele, tenta encaixotar. Por quê? Porque o feminino é sentir. E aí, se eu olho feminino e masculino e eu tenho fazer à minha disposição, eu vou entender, em algum momento, né, uma mulher forte entende que fazer é mais fácil que sentir. E aí, essa mulherada se masculiniza. Senhora, para tudo! Atenção, mundo! Eu tô vendo algumas pessoas aqui, eu não sei se eu posso falar delas na página. Quem sabe, quem está me ouvindo que eu estou falando isso, me diga se eu posso manifestar, já sabe, né? Eu sou o Bruna Santos, está dizendo, ser feminina é tão elegante, já nós vamos falar sobre isso, né? O Ferreira, a Sebastiana está dizendo, eu acho que eu sou meio a meio. E o Ibrahim, olha que interessante, eu precisei diminuir meu lado feminino por ser simpático e empático demais com as mulheres. Ai, quantos preconceitos por não compreender. Ah lá, sabia que ela ia se manifestar. Anne Lotterman, minha irmã, né? Anne é uma irmã que nasceu na barriga de uma outra mamãe. Também provavelmente foi bruxa aqui na mesma escola que nós. Ela está dizendo que o dela, o feminino e o masculino estão desequilibrados. O meu também. Nós somos a questão dessa época. Nós somos filhas das guerreiras. Nós aprendemos isso em casa, com aquelas mulheres que foram para a vida e para realizar, porque estavam num processo de libertar o feminino, só que foi, né? A gente tem uma tendência a exageros. Então, o que aconteceu com essas mulheres? Elas acabaram
entendendo que elas tinham força, e nós temos mesmo muita, homens também têm, mas nós entendemos, naquela época, essas mulheres entenderam que elas precisavam fortalecer o lugar delas na sociedade. Elas conseguiram, só que esse movimento não parou, porque nós, como filhas dessas mulheres, que escolheram, por favor, não me interpretem mal, mas elas escolheram fazer a sentir, então nós entendemos que o feminino era dessa forma, nós, da nossa geração. E nós reproduzimos as histórias, lembra? Porque a gente, para pertencer ao nosso grupo, ao nosso sistema, ao nosso clã, a gente repete história para não se sentir excluída. Então, nós somos filhas dessas mulheres fortes e nós nos fortalecemos também muito no masculino, ainda mais hoje, né? Hoje parece que a sociedade ela declinou para um materialismo, né? Em que sentido? Nós fomos nos desconectando da essência. Essa história começa na nossa desconexão da essência. Por quê? Porque lá no Antigo Egito, deusas e deuses, faraós e faraonas ocupavam o mesmo lugar, a mesma condição, porque as divindades eram complementares. Olha ela aí! Com o chapéu lindo que eu ganhei, hein? Nossa, mas ela tá muito bruxa. Tá muito bruxona com esse chapéu roxo. Senhoras e senhores, conosco, Anne Lotterman. Ah, eu vi um convite aqui, eu entrei, hein? Não sei se era para eu entrar. Ô, Anne, porque você escreveu aqui, sou bem macho. Bem macho. Aí o Ibrahim perguntou, o que é ser bem macho? Ô, Cíntia, a Anne pode ficar com a gente aqui, pra gente trocando essa bola? Mas olha, pelo amor de Deus, eu vou só assistir o bate-bola aqui. Ô, Anne, quando você diz eu sou bem macho, o que você quer dizer com isso? Eu acho que, na verdade, assim, eu tô num processo realmente de buscar o meu lado feminino. Eu acho que durante muito tempo eu tive que ser muito forte, tive que aguentar muita coisa sozinha e você vai acessando essa força masculina e você não deixa ninguém te ajudar. Então, acho que você pedir ajuda, e muitas mulheres também vão se identificar nesse sentido. A gente não pede ajuda, mesmo quando a gente precisa. A gente vai carregando e vai fazendo, e aí vai ficando bem pesado, né? Então, assim, isso é coisa de mulher. Não é questão de ser coisa de mulher, mas a gente pode fazer tudo. Fato que a gente pode fazer tudo. A gente já provou que a gente consegue fazer tudo. Mas fica pesado, fica duro, né? Então, assim, poder dividir algumas coisas é muito bom. Poder pedir ajuda e ter alguém para quem você possa pedir ajuda facilita muito, deixa a coisa mais leve no dia a dia, não, Cíntia? Com certeza. Bom, posso falar com propriedade aqui, né? Que eu atendo mulheres fortes. E eu sou uma delas. Claro, né? Os iguais se atraem. Então, o que acontece quando a gente se perde dessa essência do feminino? A gente tem que iniciar uma jornada de alma, um retorno para essa essência. E aí, onde que começa isso? Lá na nossa infância, geralmente são meninas que têm uma condição de terem mães muito fortes e elas não sentem que elas têm aquele código. Elas precisam ser igual à mãe. Elas precisam ser fortes igual à mãe. Então, o que elas fazem? Elas precisam romper com essa mãe, porque assim é melhor romper do que sofrer por não ter o que eu gostaria. É a criança ferida. Começa lá. Nossa! Repete, Cíntia, bem devagarzinho, assim, ó, que tem muita gente agora nessa live. Vou anotar. Isso é tão profundo que você está querendo dizer que às vezes não pedimos ou aprendemos a não pedir porque se eu pedir e não ter, eu vou ficar triste, então é melhor eu nem pedir, eu vou fazer sozinha, é isso? Exatamente. Eu queria tanto aquele colinho quentinho, não, mas a minha mãe é forte, eu preciso ser também, não posso ser fraca, não posso ser vulnerável. Então, a gente confunde o feminino com fraqueza. Gente, pelo amor de Deus, pensem no homem parindo. Isso não acontece. O feminino é uma das maiores forças da natureza. Eu diria que é a maior. Só tem o amor acima do feminino. Ô, Anne,
O engraçado é que o Ibrahim está trazendo aqui uma coisa super interessante também. Vou discordar um pouco, porque homem não sabe pedir ajuda também e macho não chora. Fica pesado também, inclusive, para o homem. Eu imagino que sim. Eu realmente imagino, eu concordo com ele. Porque talvez, né? Não sei, eu não sou homem, então, assim, quer dizer, eu sou bem macho, mas não sou homem. Eu tento ser, mas não sou, né? E aí você vê que os dois lados estão perdidos, né? E aí, não sei quantos anos o Ibrahim tem, mas chega nos 40 anos, isso vem com tudo, né? Assim, você vai buscando, e aí você fala, cara, eu sou adulto forte, sou adulto suficiente, sou adulto capaz, mas aí, de repente, vem uma criança que desperta uma criança ali mimizenta, que vem e que você... Eu tô nessa fase, tem situações que eu falo, eita, peraí, mas essa aí é a Anne adulta ou é a Anne criança? Eu tô respondendo, essa não é a Anne adulta, essa aí é a Anne mimizenta, criança, ferida, que precisa se curar de coisas do passado. Mas não é mimizenta, minha querida. Vamos lá. Essa nossa criança que surge, ela está querendo nos chamar, porque ainda há tempo. Percebe? E eu só aprendi isso com a doutora Cíntia Bedin. Eu também via como mimizenta. Agora chegou a criança ferida. E essa é uma palavra que eu gosto de eliminar, inclusive. Criança ferida não é criança. Criança É inteira. igual criança limitante. Não existe, é criança. Ela deixa de ser ferida quando a gente descobre o que a gente está falando aqui hoje. Né? E aí, de vez em quando, ela vai manifestar. Ela vai manifestar assim, poxa, eu queria tanto. E se você sentiu eu queria tanto, vamos pedir. Vamos aprender a pedir. Olha só que incrível. Depois, a gente pode até fazer uns corações explodindo. Estou adorando esses negócios novos aqui do Instagram. A gente pode até fazer uma segunda conversa sobre isso, porque não vai, obviamente não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho para falar. Mas tem um livro, eu aconselho Mulherada Forte, de Malin Murdock, chama A Jornada da Heroína. Tá? Eu aconselho este livro para vocês, leitura, né? Fundamental na férias, porque aqui é uma mulher que ela descreve como que é esse retorno para a alma. Onde que a gente se perdeu no feminino, e tem até um filme, uma animação. Quem a mãe assistiu aqui, chama Valente, animação. E a Valente é uma princesa que ela chega aos 16 anos, ela é uma ótima arqueira, ela não quer se casar, mas a mãe dela diz que ela precisa, tá na idade de escolher um marido para continuar a paz no mundo, então, seguindo as tradições. E ela rejeita isso, então ela procura uma bruxa na floresta, passa um feitiço para ela resolver essa história, essa pendência com a mãe. Olha aí, o feminino ferido, filha, mãe. Mãe e filha. Né? A mãe pensa de uma forma e a filha quer se liberar daquela crença. E aí ela vai até a bruxa prepara um bolinho, ela leva o bolinho para a mãe come o bolinho e vira um urso. E aí a mãe se transformando nesse urso, o pai já tinha tido uma briga com os ursos no passado e tinha ódio dos ursos, então começa aquela caça e elas têm que fugir, as duas juntas. E essa fuga conta uma história de transformação de relação. Então, o que a Valente faz? Ela leva a mãe dela, que está em formato de urso, leva até a cabana da bruxa. Chegando lá, a bruxa não está, mas a bruxa deixa um recado para ela. E aí o recado é o seguinte: sina alterada, olhe sua alma, remende a união por orgulho separada. Repete, por favor. Sina alterada, olhe a sua alma, remende a união por orgulho separada. Que união é essa que estava separada? O feminino da mãe dentro dela, porque era um feminino que ela não queria. Ela se identificava muito mais com o masculino do pai, arqueira. No dia do noivado, ela rasgou o próprio vestido. Assistam, gente, a animação é Valente. Valente é o nome? É o nome. É uma animação Valente. Isso. E ali conta a jornada de retorno para a alma de uma forma muito simples. Porque onde que a gente começa a retornar para o feminino? Recuperando a mãe dentro de nós. Recuperando
a nossa relação dentro de nós com essa mãe. Não importa o que acontece do lado de fora. É aqui entendendo que essa mãe gerou a vida, essa mãe trouxe até a gente o feminino por completo. Então, iniciar o caminho de retorno a esse feminino é um caminho de busca em direção à sua alma. Pronto, aí ó, dica para essa noite, Anne Lotterman com os meninos. Já estou pesquisando aqui, é um filme valente. Vocês nunca assistiram, gente? Não. Eu acho que não. É de 2012 esse filme. Ele é antiguinho já, mas é sensacional. É Disney. Ô, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você propôs esse nosso encontro, só lembrando que hoje é dia 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Não vai dar nem tempo da gente falar, porque há tanta violência contra as mulheres. Não vai dar nem tempo de chegar, então nós vamos ter que ter parte 2. Por quê? Quando não há equilíbrio, alguém vai querer sobrepor a alguém. E se isso está acontecendo, e se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa equivocada. E eu vejo muitas mulheres tão masculinas, e por isso que eu te perguntei, aonde foi que a gente se perdeu? Dá tempo de se resgatar? Tem alguma idade que isso vem com mais força? Dá sim, dá tempo de se resgatar, dá tempo de olhar. Por exemplo, quem aqui está em processo de terapia, né? Então, somos 3, estamos em processo de terapia. Eu tenho a honra de acompanhar essas mulheres lindas e fortes, né? E aí, o que acontece, gente? Quem olha em terapia, quem se propõe a olhar para os nossos processos internos em terapia é o feminino. Por quê? Porque é ele que olha, que analisa, que acolhe, que dá lugar, que busca as curas. Percebem? Então, o que acontece? Nosso processo interno, dentro de buscas, né, dentro da terapia, ele já é uma cura. Então, para quem está nesse processo de busca, já está em condição de dizer, eu estou resgatando o meu feminino. Porque, inclusive, essas mulheres que acabam sofrendo violência doméstica e tudo mais, o que acontece? São mulheres fortes que trazem um yang, trazem um masculino para cima, e o homem, o inconsciente dele, para não ficar diminuído, ele precisa colocar, ele não sabe usar essa força do masculino de uma forma mais ordenada, então ele sobrepõe o masculino da mulher. E é como se fossem 2 homens batalhando. Então, eu não estou dizendo que isso é aceitável, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é. Mas é muito importante que as mulheres comecem a olhar o que elas estão levando para os relacionamentos delas. Porque hoje, a mulher está tão masculina. Eu vou confessar aqui para vocês que eu escuto do meu filho, de 18 anos, quando ele vai para as baladinhas e tal, ele diz uma coisa assim, mãe, não preciso me mexer, todas vêm até mim. Tá fácil, né? A gente se masculinizou tanto, e eu não estou dizendo que a mulher não pode ter iniciativa, tá, gente? Não me interpretem mal. Mas o que está acontecendo? Que os homens estão perdendo lugar porque as mulheres estão tomando esse masculino para si. Será que não está na hora da gente rever? E quando a gente olha para dentro e se reconecta com a nossa essência, é essa admiração que os homens têm pelas mulheres. Porque a mulher é profundidade, é mistério, é uma sabedoria que vai amadurecendo e que eles também desejam ter. Esse livro aqui foi escrito... Vou contar um pouquinho da história desse livro. Ele foi escrito... A jornada... Tá? A jornada da heroína. Eu vou contar, Mary Modoc. Eu vou contar um pouquinho da história. Essa escritora, ela foi aluna de Joseph Campbell. E Campbell, ele escreveu O Homem de Mil Faces, que conta a jornada do herói. Por quê? Porque ele estava falando sobre o masculino buscar a essência dentro de si. O masculino se conectar com a alma dele. Existem muitos filmes, por exemplo, se a gente pegar O Senhor dos Anéis. É um jovenzinho
que tem uma missão, né? E essa missão, o que acontece? Ele está em busca dessa missão, e quando ele passa por tudo que ele tem que passar, ele retorna amadurecido, em contato com a sua alma. Então, tanto eu entendia que os homens precisavam sair em busca da própria alma. Mas aí, Mary Murdock era uma aluna dele e disse, e as mulheres? Onde elas ficam? A jornada do herói eu já entendi, mas e a jornada da heroína? Então, ele responde, a mulher é completa, o feminino é completo, ela não precisa executar a jornada. Só que essa escritora, ela já era uma mulher que entendia que ela era terapeuta e ela era uma mulher masculina. Então ela disse, as mulheres precisam sim, eu vou escrever sobre isso, e aí nasceu esse livro. A Jornada da Heroína, que são os passos, como acontece a separação do feminino, e aí os passos para se reconectar ao feminino ferido. É assim que nasce esse livro. Então, quando a gente olha para a condição de resgate do feminino, tanto homens como mulheres precisam fazer isso, porque esse homem que também não sabe usar o masculino e fica violento, fica agressivo, se ele tiver uma condição de conexão consigo mesmo, a consciência dele, a parte feminina, vai dizer para ele, opa, aqui é o seu limite. Eu parei de te ouvir, Bela. Vocês estão ouvindo? Eu tirei aqui. Cíntia, mulheres que precisaram se masculinizar, seja por questões familiares, por questões profissionais, elas tendem a evitar a presença de homens na vida delas? Talvez elas até queiram muito um homem ao lado. Mas quando esse homem chega e ela está masculinizada, ele vira um competidor e não um companheiro. Então elas acabam entrando em uma competição sem perceber que o fazem, mas acabam fazendo. E eles que são porque tem uma coisa que a gente criou para esse tempo que é assim, a mulher empoderada. Gente, pelo amor de Deus, poder é uma palavra masculina. O poder, ela vem do âmbito de essência masculina. Então, significa que a mulher não pode ter poder? Pode e deve, dentro da essência feminina. O que é o poder dentro da essência feminina? É o todo, é a realização, é a conexão, é a solução. É a gente compreender que, assim, quando eu preciso de uma resposta, eu faço silêncio. E eu escuto essa resposta dentro do meu silêncio. Então, esse retorno à alma é o feminino. E o feminino, e é o masculino que precisa do feminino. Volta, Cíntia, repete essa última frase. É o masculino quem precisa do feminino, porque o feminino tem tudo. Ele é completo. Ele gera uma vida. Ele cria soluções, ele transforma a energia. E aí o masculino fala, gostei dessa ideia, vamos realizar. E aí entra o masculino com a força, com o poder, com a realização. Anne, você pode comentar? A Sol está dizendo assim, esse papo está parecendo machista. Sol, é absolutamente o contrário. Então, deixa eu até ver, em cima desse papo machista, já que ela está achando machista, eu vou pegar um comentário que eu não sei qual foi o tom da pessoa, que ela falou assim, enquanto a gente está falando de terapia, eu tenho uma pia de louça para lavar todo dia. Eu não sei qual foi o tom do comentário, mas, gente, não vamos desdenhar de uma pia de louça não, tá? Porque uma decisão tomada enquanto você está lavando a louça é uma decisão, acabou. Pensa aí, quantas vezes você está ali lavando a louça e pensando na vida e você toma decisões importantes lavando a louça? Então, assim, pode ser machista colocar a mulher assim, vai lavar uma pia de louça, mas assim, cuidado com uma mulher que lava a louça, porque a mulher que lava a louça, ela está pensando na vida dela, e a decisão que ela tomar enquanto ela está lavando a pia de louça, meu amigo, já era, ela não vai voltar atrás. Então, assim, melhor se tomar conta da cozinha também, de vez em quando ela lava a louça para não deixar a sua mulher pensando demais ali naquelas situações da vida, porque senão você pode dançar também, né? Você sabe que eu sempre gostei de lavar louça, né? Eu quero só dar uma resgatada aqui para quem está chegando agora.
Hoje é dia 6 de dezembro, Dia No banho também. Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Toda quarta-feira eu estou aqui com a Cíntia Bedin, terapeuta, nesse quadro chamado Caindo a Ficha, porque a gente vai conversando e várias fichas vão caindo. E temos a presença ilustre hoje da Anne Lotterman, que ao se manifestar aqui, eu fiz um convite e ela pôde entrar e estar com a gente. E nós estamos falando de resgate do feminino. Isso não é um papo machista nem feminista. Nós estamos falando sobre resgate do feminino. E a Cíntia, desde o início, está dizendo como nós fomos nos perdendo e por quê. Tá claro? Exatamente. Até, gente, ó, eu sei que isso vai gerar polêmicas, mas aqui é papo de adulto, né? Papo de gente grande, gente que busca, gente que é inteligente. Então, vamos lá. Quando a gente percebe, por exemplo, o que é um movimento? Outro dia me perguntaram assim, por que o movimento feminino é diferente do movimento feminista? E aí eu diria que as mulheres feministas, elas foram com tanta agressividade em cima do feminino, de defender o feminino, que se masculinizaram. E brigam com os homens, brigam, né? Não, repudiam o masculino na vida delas. Por quê? Porque o que aconteceu nessa psique? Ela se masculinizou a ponto de não querer homens na vida dela. Então, gente, eu não estou aqui dizendo o que é certo ou o que é errado, não estou ditando regras, mas estou dizendo que o feminino e o masculino são energias que andam juntas. A gente não consegue separar. São polaridades que se complementam. Tudo que tem frente tem verso. Se você tem o braço direito, você vai ter o esquerdo também. Jung diz quando a gente se identifica com algo, a gente já reduziu o que a gente é. Porque se eu estou identificada como lado A, lado B, religiosa, não religiosa, se eu estou identificada, eu já parei de aprender, eu já me reduzi. Quando que eu continuo aprendendo? Quando eu me permito ficar aberta a todas as opiniões. Quando eu consigo escutar para entender e não para reagir. E aí que a gente se perdeu desse feminino. O feminino acolhe. E ele pode até discordar, mas ele consegue compreender. Ele é empático. Entendem? Então, esse feminino, ele tem uma empatia, ele tem uma amorosidade, ele tem uma escuta. E ele tem uma condição tão acolhedora que o masculino olha e fala, eu quero aprender a ser assim. Eu quero ter... Eu não estou falando de homens e mulheres, estou falando de essência. Então, quando a gente busca essa essência dentro de nós e sabemos executá-la, só a gente ganha com isso. Isso é o equilíbrio, isso é a busca pelo que o ser humano está fazendo aqui a vida inteira, buscando equilíbrio. Então, a primeira coisa é parar de brigar, né, gente? Para conseguir olhar em volta. Cíntia, antes de passar a palavra para a Anne, a Márcia Lima traz aqui uma questão muito interessante. Por que acontece esse comportamento da mulher que não quer a presença do homem? Você pode trazer de novo essa resposta? Porque ela se masculinizou a ponto de ser o próprio homem da vida dela. Então não cabe outro. Ela já assumiu esse posto, não cabe mais ninguém. Inclusive, eu tenho casos que eu atendo que a mulher se masculiniza tanto e começa a ter tanta raiva dos homens que ela, mesmo não tendo uma condição homossexual ou bissexual, ela começa a se relacionar com mulheres. Entendem como a gente muitas vezes vai se perdendo tanto? E se a gente não olha para o que está acontecendo dentro, a gente é arrastado pelas emoções. E o comportamento é só a manifestação do que está rolando aqui dentro. Tá ficando claro? Tá muito difícil. Anne, quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Nossa, nem sei. Eu tô aqui aprendendo com a Cíntia agora. Eu tenho mais uma pergunta. Tem alguma idade, Cíntia, que isso fica mais latente em nós ou após alguma situação da vida que aí a mulher fala, pera, eu não preciso ser assim. Eu posso mudar. Eu posso usar a cor de rosa. Eu tô falando isso, gente, que eu tô azul hoje, mas assim, eu e a minha irmã loira aqui desse vídeo, a gente evitou muito usar rosa e hoje eu tô amando usar rosa. Coincidentemente, hoje eu tô de azul, mas não tem nada a ver. Mas eu quero saber o seguinte, existe alguma idade, Cíntia, alguma situação na vida que faz a gente despertar e pensar, poxa, não precisa ser assim, posso ser diferente?
Então, para as mulheres fortes, idade, bom, para todos nós, né? Idade não é referência e não é confirmação de maturidade. Não é. Maturidade é escolha. A gente escolhe crescer, evoluir, expandir consciência, amadurecer. Então, o que acontece? Pode ter uma idade? A idade pode ajudar se a gente usar as experiências a nosso favor. Eu diria que entre 35 e 45 anos é um momento que aquela fúria feminina, lá da adolescência, né, de corrida pela profissão, isso está acalmando um pouco dentro de nós. Então, é um momento propício. Mas, geralmente, quando essa mulher imparável, incansável, não para e não respeita esse feminino, ela vai ser parada. Porque em algum momento vai ter um movimento dentro dela que ela vai começar a se sentir abusada. Porque ela tem que fazer tudo, porque ela não sabe dizer não, porque todo mundo quer a força dela, porque ela não consegue se posicionar e ela fica cansada e exausta, e depressão, e burnout, e explodiu, pronto. E aí a vida faz com que ela pare para ela poder olhar para si, para ela poder fazer um movimento de autoacolhimento, de cura interna, entendendo por que ela fez esse movimento e que agora é o momento de se transformar, de sair da guerra. A Sussu Aromas e a Denise Souza está dizendo: decepção é um ponto forte. Após decepções amorosas, decepções com homens, você acredita que a mulher ela fica mais refratária às relações? A gente fica refratário a qualquer relação que nos decepciona. Mas de onde vem a decepção? Da expectativa. E se eu espero algo de alguém num conto que eu estou esperando... Eu já vi seu sorrisinho, viu, Anne? Conta, Anne. Traz aqui a experiência. Porque não é? Mulher forte consegue pedir? Fala pra mim. Gente, Nossa, é porque a gente tem muita expectativa sempre, né? Você cresce, você nasce e já tem expectativa de tudo. Então, assim, é uma coisa que o que você imagina, o que você gostaria, outra coisa que a outra pessoa tem para oferecer. Então, se a comunicação não for clara e direta, a confusão só aumenta e fica todo mundo cada vez mais perdido, mais confuso e mais frustrado, né? Que eu acho que é o que está acontecendo. Então, também tem a coisa do autoconhecimento, mas existe uma situação também de você falar: caramba, chega, cansei de ser trouxa, você está se conhecendo, fala: bom, a minha comunicação também pode estar errada, eu preciso ser mais direta, mais assertiva nisso. Sim, porque a mulher forte, como ela não sabe dizer não, ela acolhe tudo e todos, mas ela não sabe dizer não, e aí ela também não sabe expressar a necessidade, né? Então é muito difícil para uma mulher forte, uma mulher mais masculina, dizer: olha, eu preciso de você agora. E quando o outro faz um movimento que não reconhece, muitas vezes, nosso cansaço, nosso estresse, nossa estafa, o que a gente faz? Joga toda a raiva em cima da criatura que está do nosso lado, ô dó. Né? Então, esse movimento de começar a dizer: olha, eu preciso de você agora, esse é um aprendizado que o feminino precisa olhar, porque aprender a pedir é fundamental, aprender a dizer a necessidade tira a gente desse movimento louco que a gente se coloca na super-herói, né? Assim, na Mulher Maravilha. A gente fica na Atena, né? Vocês conhecem a mitologia? Tem a história da Atena. A Atena é a filha de Zeus. Ela nasce já adulta, mas ela é gerada na cabeça de Zeus. E ela nasce já guerreira, gritando. Vou voltar um pouquinho. Posso contar? Dá tempo, né? Rapidinho. Zeus era apaixonado por uma deusa chamada Metis. E ela era uma deusa da sabedoria, da metamorfose. E ele se aconselhava com Metis. Ele ia buscar os conselhos dela, porque ela era uma deusa muito sábia. Então, ele aconselhava Zeus, ela aconselhava Zeus. E ele era apaixonado por ela, bom, chavequeiro pra caramba, conseguiu ficar com ela. Só que Zeus tem uma história de que o pai dele, ele acabou matando o próprio pai por conta de uma situação, né? Não vou entrar muito na mitologia, mas enfim. E ele teve medo por uma previsão que ele teria 2 filhos. Uma seria uma mulher e outro seria um homem que iria destroná-lo e para isso iria matá-lo. Então ele fica com muito medo
e ele faz uma brincadeira lá com a esposa dele que se transforma, ela vai se transformando e vamos brincar de transformar em coisinhas pequenas, transformar ela numa gotinha de água. Então ele engole ela, só que ela estava grávida e a filha era Atena. Então ela impulsiona a filha para a cabeça de Zeus. O que eu estou falando é um conto, tá, gente? Uma mitologia que faz referência a essas mulheres fortes. E, passado algum tempo, ele tem fortes dores de cabeça, então ele chama o filho dele, que é um ferreiro, e fala, abre a minha cabeça e tira isso que está me incomodando, que eu não sei o que é. E quando ele faz isso, nasce Atena. Atena é uma mulher adulta, com vestes de guerra e pronta para a luta. Ela nasce gritando, gritos de guerra. Então, a gente costuma dizer que a mulher guerreira, ela está identificada no inconsciente com Atena, com a mulher que nasce adulta, ou seja, não teve... Alô? Travou. Então, travou? Voltando. Então, Voltou, Atena é a voltou. filha única e preferida do pai. Ou seja, o que acontece com a mulher, né? A criança que começa a se masculinizar lá na infância, a menina, ela começa a ter por referência o pai. Exclui internamente a mãe. Fica clara essa ideia? Então, as mulheres masculinas, elas se conectam com o masculino, elas tentam entrar em ambientes mais masculinos, elas tentam ter a aprovação dos homens em volta. Então, tem todo um caminho que a gente percebe que a essência do feminino não é que ela tá zerada. Ela recolhe para o masculino poder ter passagem. Eu não sei se está muito, né? Estou indo muito longe, mas eu estou trazendo assim referência. Posso dar um exemplo bem bobo, mas que eu acho que faz todo sentido nessa coisa de você buscar a aprovação do masculino? Por exemplo, quando você vai para academia, né? Você vê muitas mulheres que vão para academia e que chamam muita atenção na academia porque elas estão fortes, saradas, bombadas, enfim, tão lindas. E elas querem ser paqueradas. Isso não significa que elas querem um relacionamento com aqueles homens. Elas querem só chamar a atenção dos homens. Elas não querem ir para o segundo passo, que seria, sei lá, um encontro, um jantar ou qualquer coisa do tipo. Não, elas só querem ser percebidas. Eu acho que... E aí eu usei a academia porque me veio isso na cabeça e talvez hoje eu tenha visto isso na academia e me chamou a atenção. Mas pode ser em qualquer lugar, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso. A mulher quer chamar a atenção, ela quer ser percebida, ela quer ser notada, mas... E ponto. Às vezes é só isso. É a mulher masculina. É isso. É a mulher masculina. Porque ela precisa, ela é como se fosse uma validação dos homens. Entende? Mas quando a gente começa a perceber que isso está acontecendo, né? Quando a mulher começa a perceber, ela se fere, ela se sente, ela começa a ter raiva de si mesma. Sabe por quê? Porque a essência dela não é aquela. Então, ela pode ter um corpão, ela pode gostar de malhar, não tem problema nenhum. Mas, qual que é o limite, né? Porque daí entra aquela coisa dos hormônios, a cara fica quadrada, a voz engrossa. Ela realmente fica masculinizada, ela toma uma forma corporal masculina. Né? Para a gente encerrar, amores da minha vida, a Cíntia tem uma frase, Anne, que eu amo. E todo dia eu uso ela em algum contexto. Quanto mais forte o ser, mais frágil o ser que habita. Então, assim, quanto mais forte a casca, mais frágil o ser que a habita. Vou repetir. Quanto mais forte a casca, mais frágil o ser que a habita. Chegou até um gatinho agora para dar uma acalmada nos ânimos. E é um menininho. Ao coração. É o isso. Viu? É um gatito. Quanto mais forte a armadura, mais frágil o ser que a habita. Então, quando a gente deixa, lembra, o feminino é o sentir. Quando a gente se afasta do nosso sentir, a gente começa a realizar, fazer. A gente vira tarefeira, a gente vira a Mulher Maravilha. Então, o convite ao retorno do feminino, tanto homens quanto mulheres, olhem para si, voltem para o sentir.
Sabe aquela resposta que você pede? Pede para Deus, pede na terapia, pede... Faça um silêncio para ouvir a resposta que já está dentro de você. É nesse silêncio, é nessa reconexão com você que você vai começar a reconectar com o feminino. Que você vai começar a entender que a gente não está aqui falando de gênero, que a gente não está aqui julgando ninguém. A gente está contando nossa história e colocando nosso coração na mesa. Nós três aqui temos muita história sobre isso, né? Colocando nosso coração na mesa para dizer, nós vivemos isso. Então, nós estamos aprendendo esse retorno à essência. A terapia me deu isso. Eu sou filha de um pai caminhoneiro, eu cresci embaixo do caminhão. E meus domingos era né, engraxava caminhão, eu colava lã de vidro na caçamba. Eu amo ser filha desse pai. Ele representa muita força para mim. Né? Ele me deu tudo que eu tenho, minha mãe me deu tudo que eu tenho. Então, o que acontece? Eu precisei fazer esse caminho de retorno, porque nos grupos mais íntimos eu era chamada de caminhoneira, pela delicadeza. Entendem? Então, assim, quem me vê hoje não sabe o capim que eu comi para chegar aqui, né? Para poder aceitar essa transformação. Quem aceita a transformação dentro de nós é o feminino. Então, é isso, é parar de brigar consigo mesma e aceitar a nossa natureza. Aceitar a nossa natureza. Repete a última frase. Paremos de brigar conosco e aceitemos a nossa natureza. Que a nossa natureza nada mais é do que a nossa essência, né? É o que a gente traz da nossa infância e, de novo, a coisa da criança de abraçar a criança, porque a gente carrega isso para o resto da vida, né? A gente não vem à toa na família que a gente vem, a gente não viveu as coisas que a gente viveu com a nossa família na infância, e por mais forte que nós somos, existe essa natureza da onde a gente veio, essa coisa que é natural nossa, que é a nossa essência, que não tem como a gente fugir. Quanto mais a gente foge, mais tomba a gente leva. Então, assim, tem que se conectar com o capim da roça, né? Eu também venho da roça, então a gente tem que se conectar cada vez mais. Nós três, a gente tem que se conectar com esse capim da roça para poder deslanchar, né? Para poder seguir em frente, sabendo de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Mas você sabe que o meu canal da Anice vem muito nesse sentido de me conectar com o meu feminino, porque no da Anice eu só entrevisto mulheres. E eu encontrei ali uma forma de falar com mulheres, entender mais as mulheres e também me conectar com as mulheres. E hoje, inclusive, nesse momento, o YouTube, lá no YouTube do Dani, está rolando agora já, gente, uma entrevista muito legal com a Kel Smith, que é a cantora, com uma psicóloga, e elas estão falando, a gente está falando hoje sobre por que a gente enlouquece nessa época de dezembro, nesse período de fim de ano, todas as questões mentais vêm, a ansiedade fica bombando. Eu não sei se vocês que estão aí assistindo a gente estão assim também, mas vale a pena você assistir, porque inclusive a Kel, que é uma cantora incrível, as letras dela, quem não conhece, são letras muito maravilhosas, e ela escreveu uma música chamada Seja Gentil, justamente numa crise de pânico, de ansiedade, ela escreveu essa música. Então, vale super a pena. E já agradeço, Isa, obrigada por ter me chamado, e ouvir assim é sempre muito bom, te ouvir também é sempre muito bom, e ver os comentários da galera também é muito bom. Obrigada, viu, gente? Espera que nós vamos sair daqui, nós vamos lá para sua página do YouTube. Repete para quem está aqui, Anne. Dane-se, né? É o da Anice, no YouTube, gente. Se tiver na minha página no Instagram, tá lá na bio, tem o link lá do YouTube, é só você entrar, seguir, já salvar lá para sempre ter as novidades do canal. Mas esse papo de hoje eu super recomendo, que tá assim, um negócio incrível. E sabe de uma coisa, já dando um spoiler, gente, essa época do ano, a gente se sente solitário muitas vezes, né? Ansioso, mas quem mais se sente solitário nessa época do ano são os nossos pais, são os nossos avós, porque chega janeiro, a gente aqui, os jovens, viajam e largam os pais, largam os avós, larga todo mundo, e é um período que eles sofrem muito. Então, além disso, a gente fala sobre muitas outras coisas. Tá bem legal. Sensacional. Manda o link, Anne, para eu compartilhar. Coloca aqui no comentário, Anne. Deixa eu contar uma coisa muito, muito interessante nesse encontro aqui. Durante todo o ano de 2023, eu tenho feito Interioriza. Eu e a Anne estamos empreendendo, né?
nos veículos próprios. E, Anne, adivinha qual foi o episódio mais visto do Interioriza deste ano? Adivinha com quem foi? Foi comigo! Teve Joel J, teve cantor, teve ator, teve um monte de gente, e o episódio da Cíntia foi o mais ouvido, porque a gente fala sobre autoconhecimento. Ponto. De forma leve, né? De forma leve, de forma gentil, de forma amorosa. E de forma gentil é essa entrevistada também da Anne hoje no Dane-se, a Kel Smith. Eu, inclusive, uma vez eu cantei a música dela, né? Seja gentil com você. Não adianta você querer ser gentil, fazer caridade, ajudar milhares de pessoas se você não se inclui na própria agenda. Exato. Se incluir na própria agenda é um movimento o quê? Feminino. Se acolher e se permitir sentar um pouquinho para assistir um filme sozinha, ou acompanhada, ou comer uma coisinha que você gosta, fazer um carinho em si mesma, é o quê? Autoacolhimento. É o quê? O retorno para o feminino. Então, mulherada forte, que tem a mãe forte, nesse Natal, aproveita, vai lá, agarra essa mãe, diz que você ama ela, porque ela deu tudo que você precisava, mas que você pode ir até lá e dizer, eu posso dizer que eu te amo. Porque muitas vezes elas não puderam dizer, porque elas também não receberam, mas elas deram tudo o que a gente precisava para a gente ser quem a gente é e chegar até aqui. E hoje a gente pode contar para elas que a gente é quem a gente é por conta deles, pai e mãe, mas que a gente pode também ensiná-los um pouquinho do que a gente aprendeu, que é ser mais calma, mais gentil, mais amorosa. Eu brinco com a minha mãe e falo, dona Cida, calma, relaxa, italiana. Dona Luzia, amo você. Você, se tiver ainda, amo você. Obrigada por tudo. É isso. Manda beijo pra sua mãe. Cadê sua mãe, Anne? Ah, minha mãe não tá aqui não, mas ela sabe que eu amo. Eu amo muito ela. É isso. A gente tem que levar, né? Entregar para eles. Eu digo, eu não tive aqueles... meus pais eram firmes, eram fortes. Não eram aqueles que receberam um abraço, eu te amo e beijo. Mas os meus filhos me ensinaram isso. Eles me abraçam, me beijam e dizem que me amam. E eu aprendi a responder que também os amo. E eu ensinei isso para os meus pais. E hoje os meus pais dizem que me amam. Meu pai, que é aquela pessoa bem simples da roça, hoje ele tem essa condição mais conectada ao feminino. Não é bonito? Porque essa transformação, gente, ela é possível com qualquer pessoa e com qualquer consciência. Por isso que a gente não pode julgar. A gente tem só que observar e nem tentar mudar ninguém. Tudo que a gente consegue é mudar dentro. E assim começa a mudança que a gente deseja para o mundo. Eu não posso bater palma com as duas, que eu estou segurando meu telefone, mas palmas, palmas. Anne, amei que você pôde participar com a gente, contribuiu demais. Me chama, eu vou começar a entrar aqui para atrapalhar a live de vocês. Quarta-feira atrapalha tudo. Vamos fazer nós três o papo 2 disso? Semana que vem, Podemos dia 13. fazer. Semana que vem. Gente, deixa eu só avisar o pessoal que estava na live semana passada, ou semana retrasada. Eu comentei que nós faríamos um papo com uma convidada especialíssima, professora Lúcia Helena Galvão, que sensacional, meu Deus. Vai ser dia 20. Dia 20, gente, remarcamos a data, dia 20. Depois a gente divulga, né, Bela? Mas para quem me ouviu falar em dia 13, mudamos, será dia 20. Dia 13, então, a Anne, nossa convidada super especial. Não, calma, que eu acabei de lembrar que dia 13, 14 e 15 eu tô mega enrolada com coisas da escola dos meus filhos. Eu não consigo dia 13, gente. Não consigo. Tudo bem? Depois a gente combina. Resumo. Eu e a Bela somos assim, né? A gente é assim, vamos fazer? Vamos. Vem, Anne, vamos fazer. Meninas, Tchau pra todo mundo. Olha quem tá aí! Oi, fofura! Leleco na área. E aí, gatão? Com a medalha dele que ele ganhou hoje na natação, que tá nadando super bem. Sério? Ai, Muito bom, muito bom. em segundo lugar.
Parabéns, Anne, pela mãe que você é, pela mulher maravilhosa que você é, por estar resgatando seu feminino. Cíntia, parabéns pela profissional que você é, pela amiga maravilhosa que você é, por você estar resgatando seu feminino e ajudando tanto as mulheres, como eu e a Anne, a resgatar o nosso também. Obrigada, tá? Todos vocês que estiveram conosco, ó, essa live ficará gravada para você ouvir novamente, encaminhar para quem você quer bem. Então, bom descanso para nós. Até Beijo, semana que gente. vem. Obrigada, viu? Dando por ser quem você é, esse canal lindo de luz. Obrigada, Anne. Beijo, Beijo. amor. Beijo.